Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso quarto tema dentro da série Catequeses, Resumos da Fé Cristã, de José Manuel Martim. E o tema 4, que estamos adentrando hoje, é a natureza de Deus e a sua atuação. Antes de nós iniciarmos este tema, eu gostaria de que nós fizéssemos um instante de reflexão sobre o que nós vamos ver agora. Ou melhor, quem nós vamos ver agora. O autor coloca no início deste tema, antes de começar a tratar dele, uma frase que diz assim: diante da palavra de Deus que se revela, só pode haver lugar à adoração e ao agradecimento. O homem cai de joelhos diante de um Deus que, sendo transcendente, é meu íntimo. Meus irmãos, nós estamos a conhecer uma pessoa, Deus. E o nosso intuito aqui não é agregar conhecimento, no sentido de que nós vamos deter isso na memória e na inteligência e vamos nos tornar cristãos superdotados intelectualmente. Não é esse o intuito. O intuito de nós estudarmos a catequese e, principalmente agora neste tema, em ver quem é Deus, é conhecê-lo melhor para amá-lo mais, para se unir melhor a Ele. Quando nós vamos conhecer uma pessoa, um amigo nosso, quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. Quanto mais convivemos com aquela pessoa, mais características dela nós vamos assimilando, vamos vendo o que ela gosta, o que ela não gosta, como agradá-la, como ajudá-la. Os casais que namoram, que estão casados, sabem muito bem disso. Quanto mais tempo com a pessoa amada, mais se conhece e o amor se dilata. E é isso que nós queremos fazer aqui. Nós não estamos estudando um objeto. Nós não estamos, de um lado, nós não estamos estudando Deus enquanto um objeto frio, que nós entendemos esse tipo de objeto, um objeto material, porque não é, mas entendê-lo também como um estudo, só algo que é da inteligência. Não é isso. E por outro lado também, nós não vamos conhecer a Deus pelo sentimento. A fé não repousa sobre os sentimentos, a fé repousa sobre a inteligência e a vontade. Então, temos esses dois extremos. Ao adentrarmos neste tema, quem é Deus, o que é Deus e como Deus age, nós não podemos cair nesses dois extremos. Uns entendem que Deus é um conceito, uma doutrina, uma camalhada de dogmas e, enfim, quanto mais estuda, mais retém, mais sabe de tratados de teologia, E não é isso. Se você está procurando Deus dessa forma, está errado. Se você quer estudar a Deus dessa forma, está errado. Porque, como nós dissemos nas aulas anteriores, a fé tem incidência sobre a nossa vida. Bom, de um lado temos isso. Do outro lado temos um sentimentalismo. Se eu não sinto, se eu não me arrepio, se eu não choro, se eu não sinto nada, então Deus não está aqui, Deus não me vê, Deus não me escuta. É uma fé baseada em sentimentalismo. Um Deus que é pura emoção. E também não está deste lado. Deus, o conhecimento de Deus, a fé, repousa sobre a inteligência e a vontade. Então nós vamos estudar agora quem é Deus, mas
como alguém que quer conhecer uma pessoa e amá-la mais, porque esse é o nosso intuito. Estudar, conhecer, para amar mais a Deus, nos unir a Ele e nos tornarmos santos. Esse é o objetivo de nós estarmos estudando essa catequese, sermos santos. Conhecermos a Deus e alcançarmos a santidade com a sua graça. Pois bem, dito isto, então nós vamos ver o primeiro ponto hoje, então, quem é Deus? Tá? Então, nós temos um fato muito importante que nós já recordamos nas primeiras catequeses, mas eu vou relembrar aqui. Todas as culturas, todos os povos, eles se perguntaram isso. Quem é Deus? Ou quem são os deuses? No paganismo politeísta, quem são os deuses? Essa pergunta esteve presente em todas as comunidades religiosas. Tá? Em todas as religiões do mundo, esta pergunta esteve presente. Quem é Deus? Bom, crer em Deus é o mais importante para todos os homens de todos os tempos. O autor nos diz. E aqui, vamos fazer uma pausa e ver que o ateísmo, ele é um fenômeno recente, que nós não encontramos no histórico da humanidade. O ateísmo é um fenômeno moderno que tem raízes religiosas, enquanto nega a verdade absoluta de Deus, apoiando-se numa verdade que é igualmente absoluta, ou seja, a negação da sua existência. Precisamente por isso, o ateísmo é um fenômeno secundário em relação à religião e pode também entender-se como uma fé de sentido negativo. O mesmo se pode dizer do relativismo contemporâneo. Sem a revelação, estes fenômenos de negação absoluta seriam inconcebíveis. Então, o que acontece? O ateísmo é uma expressão religiosa, porque ao mesmo tempo que nós afirmamos que Deus existe, baseado na revelação, o ateísmo, ele diz, bom, Deus não existe. Mas baseado em que você diz isso? Porque Deus não é experimentável, Deus não é provável e nem improvável. Em base do que você diz isso? Tá? E é uma negação absoluta. Então se torna uma fé contemporânea, o ateísmo, como nós já vimos em outras aulas, o ateísmo prático, o ateísmo teórico, enfim. Tá? E também nós vemos o relativismo contemporâneo, de um outro lado. Você pode acreditar no que você quiser, tá? Só não pode contestar naquilo que eu acredito. Esse é o ateísmo contemporâneo. Esse é o relativismo contemporâneo, perdão. Você pode fazer o que quiser, desde que você não discorde de mim. Ou seja, é uma ditadura, como diz o Papa Bento XVI, a ditadura do relativismo. Então, vemos que esses movimentos modernos, eles vão contra a origem própria e a história da humanidade. Porque o homem é um ser religioso. Então, a diferença entre nós, a tradição judaico-cristã, e o paganismo é em que Deus se crê. Em que Deus nós cremos e que eles creem. A diferença substancial está aqui. Então, as religiões pagãs, elas são forças, acreditam nas forças da natureza e deuses em hierarquia. Então, nós temos o paganismo, até hoje nós podemos ver isso, no hinduísmo, por exemplo, nós temos as religiões que são alicerçadas nas forças da natureza. Nós vemos isso na Grécia Antiga, mas em Roma também, mas um ponto importante aqui é recordarmos aquilo que nós já vimos nas outras aulas. Por mais que existisse um politeísmo, a deusa do amor, o deus do trovão, enfim, o deus dos infernos, o deus dos mares, por mais que exista Poseidon, por mais que exista Thor, Afrodite, existe um Zeus, que seria o deus dos deuses. Então nós vemos em uma hierarquia politeísta que existe um Deus superior. Então,
esta ideia de monoteísmo sempre ficou no imaginário dos povos, porque se carrega a herança dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Isso nós já vimos em outras aulas, mas é importante recordar que mesmo no politeísmo existe uma hierarquia. Tá? Então, na Grécia Antiga, por exemplo, como citei, tinha uma divindade suprema entre um panteão de deuses. Então existiam milhares de deuses, mas sempre existiu um Deus, por assim dizer. Não é? Os deuses estavam sujeitos ao destino, né, o fado, que tudo dirigia como uma necessidade, muitas vezes sem sentido. Daí o sentimento trágico da existência que caracteriza o pensamento e a literatura dos gregos. Então, até os deuses estavam sujeitos ao destino. O destino é aquele que traçava, né, todo o percurso da história de uma pessoa, e até os deuses estavam presos nisso. Tá? Então, realmente, nós vemos aí na literatura grega esse sentimento trágico da existência, né, que está fadada ao destino. Tá? Então, nós percebemos assim que em muitos povos houve um lampejo do Deus único. Por mais que existisse o politeísmo, sempre algo ali no arquétipo humano sempre manteve aquela lembrança do monoteísmo. E vamos recordar por que o politeísmo entrou, justamente porque após o pecado original a inteligência foi ferida, então nós fomos nos afastando, né, da verdade absoluta. Então nos cultos mais degradados, né, podem encontrar-se luzes ou indícios nos seus costumes da religiosidade verdadeira. A adoração, o sacrifício, o sacerdócio, a oferta, a oração e a ação de graças. É tão engraçado isso, né? Que olhando para todas as religiões, as mais antigas e até hoje, né, principalmente no paganismo, nós encontramos isto. Né? Uma religião serve para quê? A adorar aos deuses, né? Ou ao Deus. O sacrifício que era oferecido, seja de animais, sejam sacrifícios humanos. Existia um sacerdote que oferecia um sacrifício, ou uma sacerdotisa, né, no paganismo. A oferta, aquilo que era oferecido. A oração, suplicando a divindade que atendesse ou aplacasse a ira. Né? A ação de graças, o agradecimento, o louvor, enfim, todas essas realidades, né, elas são realidades que estão presentes em todas as religiões. Tá? Então não é algo simplesmente nosso, tá? Não é algo simplesmente que não, é o cristianismo que trouxe isso agora. Não, isso está no arquétipo. Vamos olhar para Caim e Abel, né? As oferendas que eram oferecidas, etc. Então, isso está no nosso imaginário, podemos dizer assim. Não é? Então, a razão, tanto na Grécia como em outros lugares, procurou purificar a religião, mostrando que a divindade tinha que se identificar com o bem, a beleza e o próprio ser como fonte de tudo isso. Então, vamos parar um instante aqui. Tá? Quando a filosofia começa a se afinar, nós temos então na Grécia uma aplicação da razão dentro da religião. Então nós vemos o desenvolvimento deste pensamento e encontramos ali esta necessidade da divindade, tá, se identificar com o bem supremo, com a beleza e com o próprio ser dela. Tá? Isso se identificando com o próprio ser. O bem e bondade não como atributos, né? Não é atributo. Bem, beleza, bondade como próprio ser. É a verdade, é a beleza, tá? É o bem.
E é, por assim dizer, então, essa divindade como fonte de tudo isso. Só que o que acontecia? No paganismo grego, Deus, até que Aristóteles chegou no Deus, no motor imóvel, a ideia de que Deus pudesse pensar algo inferior a ele era totalmente descartado. Ou seja, Deus seria alguém que nos criou, né? Criou o universo do que existe, mas ele está voltado para si, contemplando a sua própria beleza, a sua própria bondade, se contemplando porque ele não pode contemplar algo inferior a ele. Então, existia um distanciamento dos fiéis em relação à divindade suprema. Porque isso seria sinal de fraqueza de Deus, se voltar para uma criatura. E também o problema do mal. O mal enquanto ente, ou como o mal surgiu, como ele adentrou, o que é o mal. Então, essas perguntas, elas permeavam o paganismo. Porém, não vamos esquecer que eles chegaram muito próximos da verdade. Justamente porque existem esses lampejos no consciente da humanidade, que é a lembrança do jardim do Éden, da tragédia que lá aconteceu, do pecado original. Bom, então a revelação judaico-cristã mudou este quadro radicalmente. Então aqui, quando Deus se revela, como nós vimos, ele vai mudar totalmente esta perspectiva, porque ele vai se mostrar um Deus pessoal. Então Deus é apresentado, primeiro, como criador de tudo o que existe e origem de toda a força natural. Então, ele criou todas as coisas, não houve deuses que criaram com ele. Ele se mostra como o Deus verdadeiro, o que criou todas as coisas, e origem de toda a força natural, de tudo o que existe. Ele é a força. Então, consequentemente a isso, a existência divina precede a existência do mundo, que depende radicalmente dele. Então, depende radicalmente, tudo que existe depende de Deus, porque a sua existência antecede a criação do tempo, do espaço, do mundo. Então, aqui nós percebemos que não pode existir nada fora dele. O autor ele determina a palavra transcendência dessa forma. Entre Deus e o mundo, a distância é infinita. E não existe uma conexão necessária entre eles. O homem e toda a criação poderiam não ser. E no que são, dependem sempre de outro, enquanto que Deus é e é por si mesmo. Essa distância infinita esta absoluta pequenez do homem diante de Deus mostra que tudo o que existe é querido por Deus com a sua vontade e a sua liberdade. Tudo o que existe é bom e fruto do seu amor. Então, aqui, nós já paramos a pensar que tudo o que existe está alicerçado em Deus. Que se Deus dormisse, pudesse dormir, se Deus fosse dormir, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas tudo deixa de existir, porque nós somos fruto do querer, do pensamento de Deus. Você já imaginou que você poderia não ser? Você poderia não existir? Que as coisas à nossa volta poderiam não existir? Que tudo é graça de Deus? Que Ele nos deu tudo por seu amor, porque Ele basta-se a si mesmo, Ele é Deus. Mas esta distância infinita que existe entre o Criador e a criatura não foi capaz de nos separar do seu amor. Então, isso prova que tudo é querido por Deus, que impera a sua vontade, que Ele é livre e que tudo o que existe é fruto do seu amor.
Então, o poder de Deus não é limitado, nem pelo espaço, nem pelo tempo. Por isso, a sua criação é dom absoluto, é puro amor. A sua criação é dom, é presente. Porque Ele não está limitado pelo espaço e pelo tempo. Nós sim. Então tudo isso é prova de que tudo o que existe é por pura bondade de Deus. E não só isso. Como se não bastasse criar todas as coisas. Por sua bondade e amor, Ele quer manter relação com suas criaturas. Isso é totalmente contrário do que pensa o paganismo. Como Deus quer ter uma relação de amor com as suas criaturas. Como Deus quer vir até nós, nos amar, falar conosco. E mais ainda, nos salvar. Nos salvar do nosso pecado. Levar a nossa natureza humana até o seio da Trindade. Meu Deus, que coisa maravilhosa é isso. Sendo que a culpa, né, de se afastar dele é nossa. Nós cometemos o pecado. Né? Nossos primeiros pais disseram não por sua liberdade. Então, além de criar o mundo, criar todas as coisas, nos criar, nos amar, Ele fala conosco. Além de falar conosco, nos cumular de dons, fazer sua imagem e semelhança, nos dá a liberdade de escolhê-lo ou não. Escolhê-lo ou não. E nessa liberdade primeira, nos afastamos dele. Decidimos a irmos para longe. Mas, aqui, ao contrário do Deus aristotélico, então, temos um Deus pessoal. Um Deus que ama a sua criação, ama as suas criaturas, quer se unir a elas. E por outro lado, temos o problema do mal. Só que nós percebemos que o cristianismo trouxe, uma realidade muito concreta. O mal não faz parte de Deus. Não faz. Deus não quer o mal. Permite, mas não quer. Então, a origem do mal, né? Vamos lá. O mal, ele é uma invenção angélica. O pecado é uma invenção angélica. Lúcifer não quis servir a Deus. Ele não quis. Né? Non serviam, não servirei. Depois que Deus mostrou o seu plano de amor e salvação. Não servirei. Então aqui houve essa separação de Deus, de Lúcifer e de 1/3 das estrelas do céu que caíram, né? Os anjos com ele. Aqui vamos deixar essa parte da angiologia para depois, mas só para entendermos que a origem do mal não foi Deus. É a liberdade dos anjos. Eles também foram criados livres. Porque o amor não escraviza, o amor liberta. Então, ele não quis e, consequentemente, tentou então os nossos primeiros pais, que também pecaram. Né? Pecaram, se afastando de Deus. Então nós percebemos que o mal, ele não está nas coisas. O mal não está na matéria. O mal não está no corpo, né? Como pensavam alguns. O mal não está em algum objeto, em alguma coisa. Né? O mal não se materializa num objeto. Né? Não é isso. O mal é um ente, é um demônio, Lúcifer, Satanás. Ele está ali, presente, e age no meio do mundo. Nossa batalha são contra os espíritos do mal espalhado pelos ares. E, consequentemente, a concupiscência da carne que está em nós, a luta contra o mundo e contra Satanás. Essa é a batalha cristã, esse é o mal, né, que temos que lutar. Então, Deus é uma pessoa que age com liberdade e amor. Por isso a pergunta é: quem é Deus e não o que é Deus? Gente, Deus é uma pessoa divina. Pessoa é relação. Deus é relação pura. Olha a Santíssima Trindade, são 3. Então, Ele é uma pessoa, nosso Pai.
Então Deus não pode ser o que é Deus, o que, não é isso. É quem, porque é uma pessoa, não é um objeto, não é uma coisa. É uma pessoa divina que nos ama, que quer se relacionar conosco. Então, Deus que sai de si e vem ao encontro do homem para lhe falar como amigo, como nós já vimos na Constituição dogmática, a Dei Verbum. Deus sai ao encontro do homem para lhe falar como amigo. É um Deus pessoal que quer se relacionar conosco. É um Deus que se revelou a Moisés, que falou a ele, que deu o seu nome a Moisés. Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. Yahvé. Eu sou aquele que sou aquele que serei, eu sou aquele que era. As iniciais do nome divino significa isso. Então se revelou a Moisés, deu o seu nome, mas não um nome, como os outros no paganismo. Mas ele identificou o seu nome com a sua existência. Eu sou aquele que sou. Eu sou. Ele é. A essência de Deus é existir. Então, não podemos separar essas realidades. Então, Ele e também é um Deus misterioso. Não vamos esquecer disso. Revelou o seu nome, mas continua sobre o véu do mistério. Tá? Continua sobre o véu do mistério. Nós vemos que também é um Deus que transcende o mundo e a história, mas se preocupa com o mundo e conduz a história. Então, é um Deus que transcende o mundo e a história, mas se preocupa com o mundo e a história. Então, ele é pessoal, íntimo, quer conversar conosco, mas ao mesmo tempo está sob o véu do mistério. Ao mesmo tempo que transcende o mundo, ele se importa com o mundo e cria, conduz a história. É um Deus exigente? É um Deus exigente. Vamos lembrar que o que ele pediu a Abraão. Vamos lembrar que ele não pode ser um fruto da nossa imaginação humana, porque a realidade do Deus cristão, ou seja, Deus cristão, entenda o que eu quero dizer aqui. Não é um Deus cristão no sentido de que nós fabricamos o Deus cristão, Você entender a diferença. Mas o Deus verdadeiro, ele não pode ser fruto da imaginação humana como no paganismo. Porque é algo que supera a nossa capacidade de inventar isso. Somente a revelação é capaz de nos dizer isso. Abraão, por exemplo, deixou a sua terra, tudo o que tinha, abandonou, foi purificando o politeísmo. Como alguém deixa toda a sua segurança, sai para inventar algo, Você não é chamado realmente por Deus para fazer isso. Então, nós percebemos que Deus revela o seu nome, chama a sua intimidade, é um Deus exigente, mas ao mesmo tempo é misterioso, amoroso. E não podemos esquecer também que ele não está longe da história, mas se preocupa com ela, está unida, conduz a história, se preocupa com o mundo. Bom, o autor diz, citando o compêndio, foi ele que fez o céu e a terra e os conserva. Ele é o Deus fiel e providente, sempre próximo do seu povo para o salvar. Ele é o santo por excelência, rico em misericórdia, sempre pronto a perdoar. É o ser espiritual, transcendente, onipotente, eterno, pessoal, perfeito. É verdade e amor. Então, a revelação é esta grande novidade
de Deus, né? Esta grande novidade de Deus, que não pode ser fruto da imaginação humana. Diante da palavra de Deus que se revela, só pode ter lugar a adoração e o agradecimento. Aquele repete a frase inicial. O homem cai de joelhos diante do assombro de um Deus que sendo transcendente, se faz interior, que se faz interior íntimo meu, como diz Santo Agostinho. Então, diante deste Deus, eu dobro os meus joelhos em adoração, em agradecimento, mas ao mesmo tempo que é um Deus transcendente, é um Deus que é mais íntimo do que eu mesmo, porque pelo batismo, dentro de mim existe a inabitação trinitária. Por fim, citando Bento XVI, o autor conclui: o Criador do céu e da terra, o Deus único, que é fonte de todo ser, este único Logos Criador, esta razão criadora, ama pessoalmente o homem, mais ainda, ama-o apaixonadamente e quer, por sua vez, ser amado. Por isso, esta razão criadora, que ao mesmo tempo ama, dá vida a uma história de amor, amor que se manifesta cheio de inesgotável fidelidade e misericórdia. É um amor que perdoa para além de todo limite. Que profundidade, meus irmãos, dessa citação de Bento XVI. Podemos ter mais uma aula inteira aqui só falando sobre ela. Mas aquele que é a fonte de todo ser, o Senhor da história, o Senhor da criação, que criou este universo que é incapaz de caber na nossa mente, de chegarmos ao fim da sua extensão, Ele me ama. Ele me criou, Ele pensa em mim, Ele mora em mim, Ele me quer com Ele, Ele me quer unido ao céu, junto dEle, na eternidade. Porque foi para isso que fomos criados, para conhecer, amar, adorar e servir a Deus. Então, quem é Deus? Quem é Deus? Ao mesmo tempo que as palavras se esvaem, recebemos o influxo da graça para compreendermos que Ele é uma pessoa que tudo sustenta, que tudo governa, mas que vem nos falar como amigos, nos salva, nos ama, nos liberta, conduz a história, está conosco. É um Deus pessoal. Na próxima aula, vamos abordar o segundo ponto do tema 4, que é como é Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.